todos que acompanham o canal Evangelho e Fé. Nós estamos numa série de mensagens que falam sobre a vida centrada no Evangelho. E essa série tem o objetivo de trazer a ideia do Evangelho como uma história de grandes momentos, uma história onde começa com a criação dos céus, da terra e de tudo que existe, inclusive dos seres humanos, passando depois para a queda e corrupção de tudo, depois a redenção através de um herói improvável e infalível e terminando com a constituição de um novo povo. Lá no início nós vimos no relato bíblico que Deus criou os céus, a terra e todos os seres viventes em 5 dias e no 6º dia ele criou o homem e a mulher, a obra-prima da sua criação. E lá no relato bíblico fala que façamos o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem e a mulher eles foram criados para um propósito e um significado. Deus colocou um homem para ele ser fértil e se multiplicar e ter o domínio sobre toda a terra, um domínio harmonioso e perfeito. Mas o mundo que era perfeito, tranquilo, de uma hora para outra ele muda. O homem e a mulher, eles recebem uma ordenança de Deus para dominar a terra, mas também eles recebem uma outra ordenança que os proibia de tocar numa árvore e comer do fruto proibido. Em outras palavras, Deus definiu que o governo deles na terra, no jardim, eles dependeriam, de um reconhecimento do próprio Deus como um Deus soberano e todo-poderoso. No entanto, ambos sucumbiram à tentação e eles comeram desse fruto que Deus tinha os proibido. Eles tomaram uma decisão achando que eles realmente tinham controle total sobre o jardim. Depois então dessa cena, o mundo que o homem e a mulher eles viram e tinham contato e era muito bom, ele desmorona. Eles pela primeira vez sentiram vergonha e se cobriram, então eles não podiam mais viver naquele jardim completamente aberto, mas eles agora tinham que se ocultar, inclusive deles mesmos. E pior ainda, quando Deus ele vai até o jardim no final da tarde, eles, depois de terem pecado, eles se envergonham e se escondem de Deus. O que acontece depois é que a mulher e o homem, ao violarem essa ordenança de Deus, eles contaminaram toda a humanidade, porque eles eram os representantes dessa humanidade. Então Deus ele nos criou para que nos alegrássemos nele, para que nós o servíssemos, para que nós o amássemos. Mas contudo, em vez de nós vivermos para ele, a humanidade se volta contra o Criador. O nosso erro lançou o mundo num mundo de trevas, no caos do pecado, e embora haja alguns vestígios de bem, e eles permaneceram, toda essa ordem original de Deus, toda essa criação, ela foi contaminada, ela foi destruída. Na verdade, sempre foi assim com os seres humanos. Nós tentamos nos justificar diante de Deus, achando que nós não somos tão maus assim, e afinal a gente pode encontrar pessoas ou alguém que seja pior do que nós. Mas essa fuga tão rasa do pecado, ela nos mostra que nós não entendemos realmente o teor desse grande mal. Existem diversos significados e traduções para o pecado, e uma delas é transgressão. O que é transgredir? É cruzar a linha, é ir além do limite permitido. Vamos dar um exemplo. Imagine que existe um jogo de futebol e os jogadores precisam respeitar determinadas regras daquele jogo. E um jogador ele passa dos limites, ele cruza essa linha permitida. Em um outro exemplo também, a gente pode colocar o pecado como errar o alvo e colocar esse exemplo também no futebol. O jogador ele tem uma meta, ele tem um alvo, e no caso é o gol, e ele não consegue atingir esse gol, ele chuta e bate na trave, então ele não atingiu aquele alvo predeterminado por ele. Mas mesmo que a gente tenha algumas traduções, e alguns significados para o pecado, como uma ação nesse caso, o pecado primeiramente é uma disposição.
Então ele trata-se de uma aversão da nossa alma para com Deus. E ele se manifesta como? Ela se manifesta no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa independência, na falta do amor a Deus e na falta de amor às pessoas. Às vezes o pecado ele é externo, ele é inegável, às vezes ele é interno e ele fica oculto. Lá em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado ele traz duas consequências das nossas vidas. A primeira é que o pecado nos escraviza. Então, quando nós nos voltamos contra Deus, nós voltamos a nossa atenção para outras coisas, a fim de encontrar a felicidade, de encontrar uma identidade, encontrar um propósito. E essas coisas nos tornam as nossas vidas dependentes de deuses que são substitutos. Como a Bíblia fala, são deuses que nós fazemos e que estão no nosso coração. Logo, esse pecado nos escraviza e ele exige o nosso tempo, a nossa lealdade, a nossa energia, o nosso dinheiro, tudo que nós somos e tudo que nós temos. Então começa a governar a nossa vida e os nossos corações também. A segunda consequência é que o pecado nos leva à condenação. Então nós não somos apenas escravizados pelo pecado, nós somos culpados por causa dele. Estamos condenados diante de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então nós estamos debaixo de uma sentença de morte por causa da nossa traição à santidade de Deus. Mas algo acontece diante de toda essa incapacidade, diante de toda essa escravização do pecado, dessa incapacidade de a gente se libertar. Deus ele entra em cena com uma figura de um herói, que ele é um herói improvável, como eu já disse, mas acima de tudo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Libertador. Mas essa próxima história, essa próxima história de grandes momentos, né, de esse episódio onde Cristo ele entra em cena nessa história para ser o nosso libertador, ele ser o nosso salvador, a gente vai contar na próxima semana. Então eu desejo que todos sejam abençoados, Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais, um abraço, tchau, tchau.